capítulo 4 do livro de Lucas. Vai falar assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Por 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Então o diabo lhe disse: Se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, lhe mostrou num momento de tempo todos os reinos do mundo. E lhe disse o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E respondendo Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. E levou-o também a Jerusalém, pondo-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que em momento algum tropeces com o teu pé em alguma pedra. E respondendo Jesus lhe disse: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando toda a tentação, o diabo ausentou-se dele por algum tempo. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e estavam maravilhados das palavras de graça que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve uma grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, a não ser a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram para fora da cidade.
o levaram até ao cume do monte sobre o qual a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, que exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal algum. E houve espanto em todos, e falavam uns com os outros, dizendo: Que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E a sua fama se divulgava por todos os lugares em redor daquela região. E levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre. E rogaram-lhe por ela, e Jesus, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham doentes de várias enfermidades, traziam-nos a ele, e ele, pondo as mãos sobre cada um deles, curava-os. E também saíam demônios de muitos, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava, e chegando junto dele, o detiveram para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E ele pregava na cidade, nas sinagogas da Galileia. O capítulo 4 do livro de Lucas, o médico, Dr. Lucas, que escreve esse livro relatando o ministério de Jesus, relatando os milagres que Jesus gerava onde ele ia, relatando a soberania das palavras que Deus colocava em sua boca para que todos aqueles que viessem a ele fossem curados, restaurados pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é a única que pode nos resgatar de todos os perigos, de todos os demônios, de tudo aquilo que nos aprisiona. Porque Jesus, ele veio para nos libertar. Jesus, ele veio para nos dar a liberdade em espírito, para que possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. E quando nós produzimos essa palavra nos corações, quando nós entendemos que a palavra de Deus é a fonte de vida que nos gera alegria, que nos gera satisfação, é a única que pode preencher o vazio que muitas vezes nós não sabemos o que é. Mas o Senhor, ele quer ocupar o lugar dele nas nossas vidas. Jesus, ele era judeu. Jesus, ele nasceu no povo judeu. Jesus, ele tinha as práticas de judeus. E por isso Jesus, ele ensinava nas sinagogas. Porque a palavra de Deus, ela é viva e transformadora. E quando Jesus, ele vem para contrariar. Ele vem para confrontar aquilo que o homem produz. Porque o homem, ele produz amargura, o homem, ele produz dor, o homem, ele produz os frutos que tem dentro do seu coração. Mas os homens e mulheres que são curadas, elas curam, elas transformam pessoas, elas vivificam almas. E por isso nós devemos permitir com que Jesus entre na nossa casa e na nossa vida para curar e nos libertar.
E quando Jesus, ele cura a nossa alma, ele cura as nossas feridas, é para que possamos curar as pessoas. E quando a nossa voz, ela chega à alma de pessoas que estão feridas e amarguradas, essa palavra, ela transforma e ela ressuscita aqueles que estão mortos. Porque os mortos não são apenas aquelas pessoas que estão debaixo da terra, mas são aquelas pessoas que vivem uma vida sem propósito espiritual. Quando nós temos o propósito carnal, que são os propósitos materiais, isso é bom, porque estamos na terra. Mas o nosso coração não deve estar focado nesses propósitos, porque devemos focar no reino de Deus. Devemos focar nas coisas de Deus, porque em primeiro lugar nós buscamos a justiça de Deus. E todas as outras coisas são acrescentadas, porque o Senhor sabe a medida que cada um precisa para viver em paz. A tentação de Jesus, ela nos mostra que Jesus, ele precisou ser tentado. Nossa, mas por que Jesus precisou ser tentado? Porque eu e você seríamos tentados. Mas o Senhor, ele dá a tentação para que revele-se em nós o que há dentro do nosso coração. As palavras de Jesus ao diabo reflete que ele estava pronto para viver coisas maiores. E será que nós estamos prontos para viver coisas maiores? Será que as tentações do mundo para as nossas vidas irão suprir aquilo que nós realmente precisamos? Aquilo que a nossa alma precisa? Porque o que o Senhor quer é libertar a nossa alma. O que o Senhor quer é resgatar as nossas almas. É isso que o Pai deseja. E quando Jesus é tentado pela primeira vez, porque ele estava com fome, o diabo lhe oferece comida. O diabo oferece com que ele transforme as pedras em pães, porque conhecia o poder de Jesus. Mas Jesus disse que não deveria tentar a Deus, porque a magia não procede do coração de Jesus, mas a vontade do Pai, porque Jesus poderia transformar aquelas pedras em pães, mas Jesus não quis tentar a Deus. Jesus sabia que o momento que Deus pudesse dar-lhe o alimento, assim ele faria. Então a confiança de Jesus no Pai, porque ele era um com o Pai, era para que eu e você pudéssemos aprender que nós não temos autoridade alguma de viver somente pelo pão, mas de viver pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento que sacia a nossa alma. A palavra de Deus é o alimento que supre as nossas necessidades. E é isso que Jesus, ele coloca diante da sua tentação. Então o diabo, não satisfeito, leva Jesus até um monte. E do alto monte ele mostra para Jesus todos os reinos que ele tem. E ele diz a Jesus que se prostrar diante dele, ele daria os reinos dessa terra. E Jesus, conhecedor das Escrituras, conhecedor do Pai Celestial, ele diz para Satanás ir, porque adoraremos somente ao Senhor e somente a Ele nós vamos servir. Se alguém quer que você se prostre diante dele, se alguém quer que você adore Ele, isso está errado. Nós não podemos adorar a nenhum homem, porque todos nós somos iguais, independente da nossa estatura, independente do nosso cargo. Para Deus nós somos todos iguais. E somente a Ele nós adoraremos. A única diferença que nos difere de pessoas é o nosso coração a Deus.
é a nossa vontade de servir a Deus, de cumprir os mandamentos de Deus. E quando nós temos esse desejo, o Senhor nos separa para a obra dele. Mas o diabo, não contente, sobe um pináculo do templo e diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui embaixo. Porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que em momento algum tropeces com teu pé em alguma pedra. E respondeu Jesus: não tentarás ao Senhor teu Deus. E Jesus, ele cumpriu a vontade de Deus, porque ele disse ao diabo que não devemos tentar a Deus. O diabo colocou para Jesus que ele poderia cair e que os anjos pegassem ele, porém, o diabo, ele distorce a palavra de Deus. Ele vem com a palavra de Deus, assim como ele veio como serpente. Porém, ele distorce a palavra de Deus. E o que é distorcer a palavra de Deus? É colocar a palavra de Deus de uma maneira que nós caiamos nas palavras dele. Porém, Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, ele sai a pregar e a curar, libertar, porque ele expulsava os demônios, porque os milagres eram magníficos na vida de Jesus. E por isso é importante que eu e você possamos conhecer a palavra e possamos entender e compreender que nenhuma tentação nas nossas vidas poderá prevalecer, porque o Senhor, ele quer se revelar a nós. Que você tenha um dia abençoado, que essa palavra, ela vivifique o seu coração e que você possa ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa te envolver com essa palavra e que você possa ser livre e liberto de todas as tentações, vencendo em glória para a honra do nome do Senhor. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, o seu lar. E que não esqueçamos desse versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.